Olá, eu gostaria de, nessa live bem rápida, compartilhar com vocês um assunto que tem trazido ainda muita dúvida, muito problema na sua interpretação, na sua análise, que é exatamente aquela questão relacionada ao conselho tutelar comparecendo em delegacia para registrar boletim de ocorrência. Essa tem sido uma exigência de alguns delegados, exigência de alguns promotores, e aí eu gostaria de refletir com vocês sobre esta situação, sobre essas exigências, se elas guardam de fato uma fundamentação legal ou se elas compõem mais um capricho, né? Ou uma exigência para facilitar a vida deste ou daquele profissional. Ou se isso realmente deveria ser um procedimento padrão adotado pelos conselheiros tutelares. O primeiro ponto que eu gostaria de informar vocês é o seguinte, para a polícia e para o promotor de justiça criminal, não é nem o promotor da infância, é o promotor criminal, eles são os destinatários naturais de qualquer notícia relacionada a qualquer conduta classificada pela legislação penal como crime. Lembrando, né, que os crimes eles se classificam, eles se processam mediante 3 tipos de ação. Você tem a ação privada, aí depois você tem a ação pública, ação penal pública, que pode ser condicionada ou incondicionada. A ação penal pública, o titular é o promotor de justiça, por isso que ele é o destinatário natural da notícia, de qualquer notícia que se relaciona a um crime, ou tipificada como crime. A autoridade policial, ele é o destinatário porque ele geralmente inicia um procedimento de investigação, de apuração, no exercício da atividade da polícia judiciária, que é a polícia civil. Então, a autoridade policial, através de um procedimento administrativo chamado inquérito policial, ele inicia a investigação e a apuração de fatos que chegaram ao conhecimento dele que possam caracterizar algum crime, alguma infração penal. Quando ele conclui esse inquérito, e o delegado é proibido de arquivar inquérito, o delegado não pode arquivar inquérito, quando ele conclui esse inquérito, ele encaminha isso para o promotor de justiça criminal. E aí o promotor vai avaliar, vai analisar o trabalho feito pelo delegado, aquele inquérito policial, e aí o promotor decide se entra ou não com a respectiva ação penal, porque ele é o titular da ação penal. Esse é o caminho mais comum, mais natural. Lembrando que o promotor não está subordinado ou dependente de inquérito policial. O promotor não depende disso. Na maioria das vezes, os promotores se utilizam, obviamente, do inquérito policial porque, com a apuração feita pela Polícia Civil, a apuração fica mais completa, né? Fica bem melhor. Mas tem casos em que os elementos ali daquela conduta são tão claros e evidentes que é dispensado o inquérito policial. O promotor já tem elementos suficientes para ingressar com a ação penal. Por isso que o promotor não é dependente de inquérito policial, embora ele possa, com tranquilidade, fazer uso disso daí, tá bom? Então, esta é uma explicação que eu gostaria de fazer para vocês, para a gente poder depois compreender essa participação do Conselho Tutelar, essa exigência de conselheiro estar indo em delegacia para registrar boletim de ocorrência. Então vejamos, o caminho mais natural, mais comum, amplamente divulgado e difundido para que a notícia de um crime seja devidamente investigada e julgada é, primeiro, o registro do boletim de ocorrência, né, ou, em outras palavras, até para ser mais amplo, porque o registro do boletim de ocorrência não explica tudo. O que explica tudo é a notícia deste fato chegar ao conhecimento da autoridade policial, esse é o primeiro passo. Depois, o próximo passo, a autoridade policial determinar a instauração, aliás, ele mesmo instaurar, determinar não, ele instaura o inquérito policial
passa a investigar. Concluída essa investigação, encaminha esse expediente ao Ministério Público. O Ministério Público analisa, avalia e ingressa com a ação penal. Aí sim você vai ter um processo penal em andamento. Esse é o caminho mais natural. Só que tem outros caminhos, porque esse não é o único. O outro caminho é que essa informação chegue diretamente ao representante do Ministério Público, chegue diretamente ao titular da ação penal, que é o promotor de justiça. Esse também é outro caminho. Não há a rigor essa exigência de que primeiro passe pela delegacia e depois chegue ao Ministério Público. A notícia do fato pode chegar diretamente ao representante do Ministério Público. Então, quando essa notícia chega ao representante, ou chega ao promotor, ele vai analisar as informações e, se nelas estiverem informações completas, ele já ingressa com a respectiva representação para proposição da ação penal e abertura de processo penal, processo judicial. Caso ele entenda que ainda faltam alguns elementos para serem melhor apurados, pessoas para serem ouvidas, né, testemunhas, exames ou perícias que precisam ser realizadas, o promotor, com base na lei, na competência que ele tem, determina, requisita ao delegado que instaure inquérito policial, né? O juiz também pode fazer isso, né? No curso de um processo, o juiz quiser desmembrar, ele pode, e aí ele requisita, ou o juiz requisita ao delegado que instaure inquérito e investigue aquele crime ali em apartado do processo que está em julgamento. Estes são os caminhos possíveis. Então percebam que o registro de boletim de ocorrência não é a regra, não é a exigência sem a qual não se faz apuração. Não é assim. E olha que interessante, quando a informação chega para o juiz não vai na delegacia registrar boletim de ocorrência. Vocês sabem disso. O juiz simplesmente expede uma ordem, né? Determina que o delegado instaure inquérito. Excelente. Quando a notícia chega para o promotor, nenhum promotor vai em delegacia registrar boletim de ocorrência. O promotor usa a sua competência e requisita do delegado a instauração de inquérito policial. E quando a notícia chega para o conselho tutelar, será que ele teria que se comportar como o juiz e o promotor? Ou ele deveria se comportar como um cidadão comum e ir lá na delegacia fazer esse registro de ocorrência? Então, vamos observar o tratamento que a Lei Federal 8.069 deu ao Conselho Tutelar. Quando nós estudamos atentamente o Estatuto, você vai observar que nós temos lá 8 artigos, em que o legislador equipara o juiz, o promotor e o conselheiro e o conselho tutelar. 8 artigos equiparando esses 3. Temos mais 4 artigos em que o legislador equipara o conselho tutelar ao juiz. Deixam os dois ali em pé de igualdade, em pé de competência, né? Por exemplo, nos casos em que as entidades são registradas, tem que comunicar ao juiz e ao conselho tutelar. Olha o pé de igualdade, a semelhança que nós temos aí do ponto de vista legislativo da importância do papel do conselho tutelar e do juiz. E tem um artigo em que o legislador equipara o conselho tutelar ao representante do Ministério Público. Ou seja, num total de 13 artigos em que nós vemos claramente o legislador equiparando o conselho tutelar ao promotor e ao juiz. Então, por esse aspecto, fica muito fácil nós compreendermos que, da mesma forma que uma notícia de um crime chega ao juiz e ele não vai em delegacia fazer BO, da mesma forma que uma notícia de um crime chega ao promotor e ele não vai em delegacia fazer BO, de igual modo, o conselho tutelar também não há essa regra dele comparecer em delegacia para fazer boletim de ocorrência. Isso está tão claro e evidente que no artigo 136, inciso 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 136 nós temos lá a lista com as atribuições conferidas pela lei ao Conselho Tutelar. E no inciso 4 está escrito encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que possa constituir uma infração penal ou uma infração administrativa. Percebam que o legislador não estabeleceu ao Conselho Tutelar esse caminho comum, do senso comum, destinado a todos os cidadãos, que é ir na delegacia registrar boletim de ocorrência.
O legislador não previu isso. O legislador previu que o Conselho Tutelar encaminhe a notícia direto ao detentor, aquele que é o detentor da ação penal, o titular da ação penal, que é o promotor de justiça. Então o legislador não previu que conselheiro tutelar comparecesse em delegacia para registrar boletim de ocorrência. Previu o quê? Conselheiros, vocês vão encaminhar uma notícia de fato ao titular da ação penal, vocês vão encaminhar a notícia de fato ao promotor. E este vai decidir se requisita do delegado a instauração de inquérito ou se ele já ingressa direto com a ação penal. Este foi o caminho escolhido. E qual a razão do legislador ter escolhido este caminho? Aí eu vou explicar para vocês. Quando você registra um boletim de ocorrência numa delegacia, isso não é garantia de investigação, porque o delegado, usando do seu poder discricionário, vai fazer a análise dele, utilizando o conhecimento técnico jurídico especializado que ele possui, principalmente na área penal. Ele vai decidir se naquela informação estão reunidas os elementos necessários para o andamento da investigação. Nesse momento, o delegado ele não está obrigado a cumprir nenhum prazo. Não tem prazo. Ele vai avaliando, vai investigando, sem estar ainda submetido ao controle externo que deve ser feito pelo Ministério Público. Lembrando que o Ministério Público ele faz o controle externo da Polícia Civil, tá? Bom, então fez o boletim de ocorrência, eu não tenho a garantia, a certeza da investigação. O legislador estatutário de 1990, aqueles profissionais que se reuniram para escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabiam disso, porque também são profissionais formados em direito. Eles conhecem essa realidade. Então eles escolheram não o caminho do BO, mas eles escolheram o caminho da notícia de fato ao promotor. Eles escolheram que ao invés de correr o risco de uma infração penal cometida contra a criança demore a ser investigada ou nem seja investigada, para não correr esse risco, eles escolheram o caminho da notícia de fato direto ao titular da ação penal. E aí sim, o promotor ele tem prazo. Todas as vezes em que um promotor recebe a notícia de qualquer irregularidade, ele só tem 30 dias para dar andamento naquilo. Onde é que isso está escrito, Reinaldo? Depois vocês deem uma lida na Lei Federal 8625 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. Lá no artigo 27, parágrafo único, inciso 3º, está escrito isso que eu estou falando. Pesquisa lá, tá bom? É a base legal. Que o promotor recebeu, ele tem só 30 dias. Olha que bacana. Naquele primeiro caminho, onde o delegado recebe a notícia através de um boletim de ocorrência e não tem prazo, não se submete ao controle de ninguém, agora é diferente. Quando a notícia chega ao conhecimento do promotor, nós temos prazo. O promotor só tem 30 dias para dar andamento. E uma das possibilidades, das providências legais que o promotor pode adotar, é exatamente usando do poder que no Estatuto, além da Lei Orgânica do Ministério Público, além do Código de Processo Penal, nós temos também no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 201, vocês vão ler lá as competências do promotor, que ele pode determinar, não é solicitar, é determinar a instauração de inquérito policial. Aí o promotor recebe essa notícia vinda do Conselho Tutelar, né, que foi o caminho que os legisladores escolheram, artigo 136, inciso 4º, recebe essa notícia e requisita, determina ao delegado que instaure o inquérito. Agora sim, a coisa está andando bem, andando corretamente e com a certeza que, além de ser investigado, tem prazo e tem controle. Ou seja, num prazo de 30 dias, o promotor tem que despachar, dar um andamento nisso daí. O delegado, a partir do momento que recebe essa requisição do promotor, ele também só tem 30 dias para concluir o inquérito policial. Mas é óbvio que a esmagadora maioria dos inquéritos policiais não se consegue concluir em 30 dias. E aí, o que é necessário? O delegado, de tempos em tempos, solicitar ao promotor a dilação do prazo. Esse é o controle externo que o Ministério Público faz da Polícia Judiciária, para que os inquéritos policiais não fiquem ad eterno, sabe? Sem investigação, sem apuração.
ou mesmo tendo investigação, apuração, mesmo tendo um inquérito instaurado, isso não caia no esquecimento, porque a cada 30 dias o delegado tem que solicitar dilação do prazo. Na prática, e eu compartilho isso com vocês, porque eu já exerci a profissão de escrivão de polícia, às vezes esses prazos não são respeitados, tá? Tem situações, ocasiões em que o inquérito fica 60 dias na delegacia, quando pede dilação de prazo, o promotor concede mais 60 dias, olha só. Só aí você já viu que são 4 meses. 4 meses do inquérito parado, sem absolutamente nenhuma movimentação. Mas melhor assim do que não ter nada disso, porque você não teria controle, não tem nem como saber qual é o prazo para que aquele inquérito vá andando. Não tem controle do Ministério Público, porque não tem inquérito policial, só está ali em âmbito administrativo, na delegacia, por decisão discricionária do delegado, dá andamento nisso daí. Quando segue o caminho escolhido pelo legislador, que é a notícia de fato, tudo isso cai por terra. Essa discricionariedade do delegado investigar quando ele quiser, cai por terra, porque ele tem que cumprir prazo. Essa discricionariedade ou o poder do Ministério Público não se preocupar com isso, também cai por terra, porque ele só tem 30 dias para poder dar o despacho. E aí, vocês vão entender a inteligência que está nessa opção que os legisladores estatutários tiveram ao escolher e ao prever que o Conselho Tutelar encaminhe a notícia de fato ao promotor e não compareça em delegacia para registrar boletim de ocorrência. É por conta disso. Essa é a lógica, essa é a inteligência, é isso que está na lei, tá certo? Que deveria ser respeitado e cumprido, primeiro, pelos conselheiros tutelares, por delegados e por promotores. Portanto, de posse desse raciocínio bem simples e rápido que eu trouxe para vocês, é inaceitável que delegados exijam que o conselheiro tutelar compareça em delegacia para registrar boletim de ocorrência, porque está desvirtuando a letra da lei. É inaceitável que promotores de justiça, o que é mais inaceitável ainda, que promotores de justiça exijam que conselheiros tutelares compareçam em delegacia para registrar boletim de ocorrência, porque isso também desvirtua a letra da lei. E aí a gente vai se perguntar, está atendendo o quê? Essa lógica, essa ideia, essa regra e essa exigência trazida por delegados e promotores. Está atendendo àquela inteligência prevista na letra da lei? Está atendendo a esse princípio de prioridade absoluta em que a investigação e apuração de crimes cometidos contra criança e adolescente tem que ser investigado e apurado o mais rápido possível? Está atendendo esse princípio? Eu creio que não, porque está criando, na verdade, um empecilho, está criando mais um obstáculo da chegada ao conhecimento do titular da ação penal, que é o promotor, desta notícia, deste fato que pode caracterizar um crime contra criança ou adolescente. Entenderam? Então, é importante a gente observar isso, que o legislador não previu a regra, via de regra, que conselheiro tutelar comparecesse em delegacia para registrar boletim de ocorrência. A regra não foi essa. Ah, Reinaldo, então o Conselho Tutelar só manda a notícia de fato para o Ministério Público e acabou? Também não. Esse é um outro ponto que eu quero conversar com vocês agora, para que fique bem claro qual é a relação do Conselho Tutelar com o delegado, com a Polícia Civil. E a relação não é essa de comparecer em delegacia e fazer BO. A relação não é essa. A relação também não é deixar a Polícia Civil totalmente alheia dessas informações que chegam ao Conselho Tutelar, para que chegue promotor e depois volte para a delegacia. Você também não precisa ficar esperando isso, porque aí você também vai criar, você conselheiro ou conselheira tutelar, você também vai criar e patrocinar esta burocracia e demora na apuração. Então, qual é o caminho que o Conselho Tutelar vai adotar? Agora eu vou trazer para vocês a mesma regra, a mesma lógica que o legislador previu ao juiz e previu ao promotor. Vocês se lembram que eu comentei que no Estatuto nós temos pelo menos 13 artigos que equiparam os três. Então, quando a notícia chega para o juiz, o que o juiz faz? Determina ao delegado que investigue. Quando chega, ele não comparece à delegacia para fazer BO.
Quando chega o promotor, ele requisita a instauração de inquérito. Ele não comparece, o promotor não comparece em delegacia para fazer BO. E quando chega para o Conselho Tutelar, qual é o caminho? Olha aí ó, o que o legislador escreveu. Que o Conselho Tutelar vai usar de um poder que ele possui de requisitar serviço público na área de segurança. Isso está escrito no artigo 136, lá no inciso 3, letra A. O Conselho Tutelar, assim como o juiz requisita do delegado a instauração de inquérito, assim como o promotor requisita do delegado a instauração de inquérito, o Conselho Tutelar, presta atenção no que eu vou falar, requisita do delegado a investigação. Tá? O Conselho Tutelar não requisita a instauração de inquérito. Ele requisita um serviço da Polícia Civil, que é a investigação. Inquérito policial não é serviço. Inquérito policial é um procedimento administrativo cujo titular é o delegado, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. O juiz requisita, determina a instauração de inquérito. O promotor requisita, determina a instauração de inquérito. O Conselho Tutelar requisita, determina a investigação pela Polícia Civil. E para ele fazer isso, ele não precisa comparecer em delegacia para registrar a BO. Ele faz isso através de um documento chamado requisição. Assim como o juiz faz através de um documento, o promotor faz através de um documento e o Conselho Tutelar também faz através de um documento, sem a necessidade de pisar os pés na delegacia. Bom, lá na delegacia, de posse desta informação, dentro da delegacia, agora é procedimento interno, tá? Procedimento interno ali dentro da delegacia, que não faz a menor diferença para o promotor, para o juiz ou para o Conselho Tutelar, já que é procedimento interno. Quando alguém chega e registra o boletim de ocorrência, beleza, o delegado depois vai despachar naquele boletim de ocorrência acerca das providências que precisam ser tomadas. Quando o delegado lê o boletim de ocorrência e ele identifica que no boletim não tem informação suficiente que caracteriza alguma conduta criminosa, o delegado despacha. Geralmente eles fazem despacho curto, tá? Geralmente ele escreve assim, ó, fato penalmente atípico. O que isso significa? Significa que aquele fato não está tipificado como crime. Conclusão, arquive-se, vai ser feito mais nada. Guarde isso daí, só perdeu tempo registrando BO. Bom, quando o registro, quando a informação que tem no BO tem mais elementos, o delegado também dá outros despachos, né? Ele pede para que o escrivão de polícia autue aquele boletim de ocorrência, ele pede para que o escrivão, manda, né? Que o escrivão de polícia expeça uma ordem de serviço ao setor de investigações para que intime as pessoas envolvidas, para que qualifique as pessoas envolvidas, ou o delegado vai despachar para requisição de exame de corpo de delito, perícia, que vai para a polícia científica. Então o delegado faz tudo isso ali é coisa interna da delegacia. Quando não é registrado o boletim de ocorrência, chega através da determinação do juiz, determinação do promotor, requisição do Conselho Tutelar ou requerimento de um advogado ou de qualquer pessoa, o delegado vai determinar um funcionário que lance aquela informação num BO, que faça um BO. Olha, sem o juiz estar lá, sem o promotor estar lá, sem o conselheiro tutelar estar lá na delegacia, o funcionário vai lá e registra aquele BO. Ele faz o BO. Aí, a partir desse boletim de ocorrência, o procedimento administrativo interno na delegacia começa a caminhar, né? Que aí o delegado vai também despachar outras providências, como oitiva, qualificação, intimação, termo de assentada, que aí é a oitiva das testemunhas. Esses termos que eu estou falando para vocês são termos técnicos, né? E eu compartilho essas informações porque, como mencionei, já exerci a profissão de investigador e escrivão de polícia. Investigação também. Mas vamos lá. Aí, de posse disso, o delegado decide pela instauração de um inquérito policial. Tá? Esse é o caminho natural das coisas. Bom, se veio do promotor, ele não decide, ele cumpre. Se veio do juiz, ele não decide, ele cumpre. E cumpre o quê? Instaura o inquérito policial. O delegado não tem a prerrogativa de não instaurar. Aliás, para ele não instaurar, ele vai ter que fundamentar muito bem. Ou seja, ele vai ter que perder mais tempo fundamentando por que não vai instaurar
né, do que instaurando o inquérito policial, concluindo e mandando de volta para o promotor. Lembrando, mesmo que chegue do juiz, não retorna para o juiz, retorna para o promotor, porque ele é o titular da ação penal. Mesmo que chegue do Conselho Tutelar, não retorna para o Conselho Tutelar. O delegado encaminha para o promotor, porque ele é o titular da ação penal, entendeu? Então, tudo vai parar lá no promotor criminal, não é no promotor da infância, promotor criminal, tá bom? Só para distinguir aqui as funções da promotoria de justiça. Bom, então esse é o caminho natural, essa é a forma como as coisas acontecem. Então não há, a rigor, vou repetir, essa exigência de se fazer, de exigir a presença de conselheiro tutelar em delegacia para registrar BO, tá bom? Bom, aí quando o conselho tutelar usa esse expediente, requisita a investigação da polícia e encaminha a notícia de fato para o promotor, então ele já permitiu, o conselho tutelar já permitiu que a autoridade policial comece a investigação. Pronto, já permitiu isso. O delegado não vai ficar esperando nada chegar do Ministério Público, não, porque ele já tem a notícia. Ele faz o quê? Ele faz o papel que lhe cabe, que é investigar. A mesma notícia chegou ao promotor, o que o promotor vai fazer? Ele pode, né, requisitar o delegado que instaure inquérito. Aí, se o delegado já instaurou inquérito de ofício a partir do recebimento da requisição de investigação vinda do Conselho Tutelar, tá tudo bonitinho, né? O promotor pediu para o delegado instaurar algo que já está instaurado, beleza. Se o delegado ainda não fez isso, agora ele vai ter que fazer, porque nós temos uma cobrança, nós temos uma determinação do promotor para que o delegado instaure inquérito policial. Pronto, tá? Agora, anotem aí, ó, que eu quero que vocês observem. Registro de boletim de ocorrência não é certeza de instauração de inquérito. Não é certeza. Nem todo boletim de ocorrência vai gerar instauração de inquérito. Agora, requisição do Ministério Público é certeza de instauração de inquérito. Determinação da autoridade judiciária é certeza da instauração de inquérito. Requisição do Conselho Tutelar para investigação não é certeza de instauração de inquérito policial. Por esta razão é que o Conselho Tutelar deve adotar esses dois caminhos simultâneos. A requisição para o delegado de investigação e a notícia de fato ao promotor. Porque a gente fecha com chave de ouro essas possibilidades de não investigar. Se o delegado demora na instauração do inquérito, o promotor entra com seu poder de determinar a instauração e fecha a conta. Instaura. Ponto. Se o delegado já instaurou, quando o promotor solicita, está tudo bonitinho, já está sendo feito, já tem o procedimento administrativo de inquérito policial instaurado, está tudo redondinho, tudo certinho, como manda o figurino. Tudo bem? Então, eu gostaria apenas de concluir rapidamente com vocês esse momento de compartilhamento de informações acerca da presença do conselheiro tutelar em delegacia, trazendo a seguinte informação, para vocês, conselheiros e conselheiras tutelares. Muito cuidado ao elaborar a notícia de um fato. Por quê? Notícia de fato não é uma história contada em 2 parágrafos. Por exemplo, é inaceitável que a notícia de fato que o conselho encaminha ao promotor diga o seguinte, fomos informados que uma criança de 10 anos sofreu violência sexual. Bom, isso não é notícia de fato. Isso é fofoca. Isso é recadinho em papel de pão. Vamos ser sinceros. Isso não é notícia de fato. A notícia do fato tem que ser, sim, um relatório, uma informação circunstanciada. O que isso significa, Reinaldo? Porque alguns vão dizer, o Conselho Tutelar não faz relatório circunstanciado. Não se prenda a essas ideias que não contextualiza o que é algo circunstanciado. Fica preso à palavra e acha que ela só se aplica à polícia. Não. Um relatório circunstanciado é um relatório com muitos detalhes, em que todas as circunstâncias foram inseridas, foram registradas ali naquela informação, naquele relatório. Então, o relatório tem que conter a qualificação completa da criança, do adolescente,
a informação com o maior número possível de detalhes acerca daquele fato, né? A qualificação dos pais, né? Não é obrigatório ter a qualificação do autor, tá? Porque o Conselho Tutelar não é obrigado a encaminhar para, na notícia de fato, a qualificação do criminoso, de alguém que praticou o crime. Não, não. Quem vai se encarregar disso é a polícia, tá? Lá na delegacia é que o delegado vai intimar aquela pessoa que está sendo acusada, vai fazer a qualificação dessa pessoa e, dependendo da conclusão do inquérito, o delegado faz o indiciamento. O que é o indiciamento? É lançar o nome dele na lista daquelas pessoas que serão consideradas culpadas ao final do processo. Isso que é indiciamento, ou seja, uma conclusão muito forte que o delegado teve de que realmente aquela pessoa fez aquilo. Por isso que ele determina o indiciamento. O conselheiro tutelar não precisa fazer isso, tá? Não tem que ficar intimando, notificando. Aliás, notificação não é sinônimo de intimação. Não precisa ficar intimando bandido a comparecer em delegacia, tá? Reinaldo, mas e se o autor da violência, do crime, for o pai ou for a mãe? Aí o conselho tutelar vai ter que atender, não porque ele cometeu o crime, mas porque ele é o pai, porque ele é a mãe. Não se esqueçam, tá? Não dá para separar o pai do criminoso, se no caso aqui, nessa pessoa, se funde as duas condições, de pai e de criminoso. O conselho tutelar vai atendê-lo, porque ele é pai, ou porque ela é mãe, né? E não porque ele cometeu o crime, tá? Porque a conduta criminosa, quem vai apurar é o promotor e é o delegado. Espero que isso fique claro para vocês. E aí, nesse relatório de notícia de fato, tem que ir essas informações completa, né? Qualificação da criança, a descrição detalhada dos fatos, né? E uma dica aqui, ó, que é importantíssimo, que vocês também já informem, porque embora a notícia desse fato não vá para o promotor da infância, ela vai para o promotor criminal, geralmente os promotores devolvem para o conselho tutelar com perguntas básicas para saber se a coisa está tudo certinha, porque não é só encaminhar a notícia do fato para o promotor e o conselho tutelar lavar as mãos. Não, não. O promotor criminal vai cuidar da investigação e a proteção da criança, do adolescente, e a parte protetiva. Então aqui vai a dica. Ao final do relato da situação, dos fatos que chegarão ao conhecimento do conselho tutelar, também comunique quais foram os direitos que o conselho tutelar entendeu que estão violados. Porque aqui sim, o conselho tutelar, no uso do seu poder discricionário, vai decidir quais são os direitos que o conselho tutelar entende que estão violados. Quem foi o agente violador? Escreva quais foram as medidas de proteção, as medidas pertinentes aos pais, quais foram as providências que o conselho tutelar adotou com relação àquele caso, aquele fato, mas voltado especificamente para a proteção da criança e não para a responsabilização do autor. Porque para a responsabilização do autor, o abacaxi está lá na mão do promotor e do delegado. Agora, para o acesso à proteção que a criança necessita, não é delegado e nem promotor que vão se ocupar disso, é o conselho tutelar. Então, para evitar que o promotor pergunte para o conselho tutelar isso, que é natural, já comunica, já informa tudo o que o conselho tutelar fez ou vai fazer, ou está fazendo. Já manda essa informação, que aí sim você tem um relatório circunstanciado, uma notícia de um fato completo. Ou seja, uma notícia que descreve fatos, o que aconteceu e que pode eventualmente classificar numa tipificação penal, e você também descreve que essa conduta violou direitos e para a violação de direitos o conselho tutelar já está aplicando as medidas de proteção, requisitando os serviços necessários ao atendimento desta situação, desta criança ou deste adolescente, tá bom? Então, eu espero ter contribuído com os conselheiros tutelares, com os delegados, com os promotores de justiça, acerca do uso correto do papel do conselho tutelar no combate a crimes contra criança e adolescente. Não é prudente, não é correto, não é lícito exigir
a presença de conselheiro tutelar em delegacia para registrar boletim de ocorrência. Não é lícito isso daí, né? Também eles não estão proibidos de ir, mas aí é uma decisão do Conselho Tutelar, não é uma imposição de delegado, muito menos de promotor. É decisão do Conselho Tutelar, se vai ou não até a delegacia fazer o registro. Lembrando que, do ponto de vista legal, o procedimento correto a ser adotado pelo Conselho Tutelar é a requisição de serviço público na área de segurança. Ponto. Esse é o caminho adequado e mais correto desenhado pelo legislador, tá bom? E de igual modo, até para aproveitar aqui a ocasião, é importante que os conselheiros tutelares comecem a se organizar e a começar a combater umas exigências que profissionais da assistência social ou profissionais que executam a escuta especializada estão fazendo, que é ilegal, que é exigindo ou condicionando o atendimento no CREAS a um registro de boletim de ocorrência, sabe? Porque, infelizmente, isso está sendo realidade no nosso país, infelizmente. Profissionais do CREAS dizendo, antes de vir para o CREAS tem que ter BO. Por quê? Por acaso o CREAS é uma unidade de extensão da Polícia Civil? Não. Então, o CREAS não está subordinado a BO. Ou ainda, aqueles profissionais habilitados para executar a escuta especializada. Só vou fazer a escuta depois do BO. Por quê? Por acaso a escuta é um processo de entrevista para obtenção de provas? Não. Então, se não é para obtenção de provas, se não é para extrair a verdade, se não é um procedimento de investigação, por que condicionar isso ao registro de boletim de ocorrência? Isso também é uma conduta abusiva, não tem que estar condicionado coisa nenhuma, tá bom? O atendimento é direto, não pode condicionar escuta especializada ou atendimento no CREAS a registro de boletim de ocorrência. Tem que separar essas duas coisas aí, tá bom? Então, se esse material, se esta informação foi útil para você, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Vamos fazer com que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas. Vamos multiplicar as informações. Para isso, a gente conta e depende com o apoio dos colegas. A minha parte eu estou fazendo, que é compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei. Mas para que essa informação chegue para muito mais gente, é necessário a gente compartilhar. Então, compartilhe, assista novamente se achar interessante, se ficou com alguma dúvida. E vamos todos, né, agindo dentro da legalidade, cada um cumprindo com o seu papel, com a sua função. E todos assim, agindo na promoção, na defesa e na proteção de crianças e adolescentes. Tá bom? Forte abraço. E fiquem com Deus.